a salvação dos judeus. E também os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se os gentios foram cortados do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais os judeus que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais em vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esse será o meu concerto com eles, quando eu tirar os pecados seus. Romanos capítulo 11, versículos 23 a 27. Como nação, Israel nunca deixou de estar nos projetos de Deus. No fim do cativeiro babilônico, Deus deu a Daniel a visão das 70 semanas de 7 anos cada, até a restauração espiritual de Israel, conforme Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. A visão contou com algumas divisões periódicas. Nesta exposição, vamos salientar duas divisões. Do cativeiro babilônico até a ascensão de Jesus, aconteceram 69 semanas, igual a 483 anos. Após um período do ano 33 até o ano 2018, totalizando 1985 anos, ocorreu o período da Igreja, quando o último Estado de Israel, nascido em 14 de maio de 1948, completou 70 anos em 14 de maio de 2018, dando início assim ao tempo da 70ª semana até a restauração espiritual de Israel. Profecias. Os capítulos 37 a 44 do livro de Ezequiel está a profecia da restauração do Estado de Israel, na visão figurada do Vale de Ossos Secos, a construção do terceiro templo no governo durante o governo do falso Messias, o Anticristo, e a guerra do Armagedon, encerrando o governo do Anticristo com a vinda do verdadeiro Messias e a conversão em massa dos judeus, conforme Romanos 11, versículo 26. O profeta Zacarias, no seu livro, capítulo 14, versículos 1 a 9, previu a guerra do Armagedon, encerrando-se com a vinda de Cristo no Monte das Oliveiras. Segundo o profeta Zacarias, naqueles dias, os inimigos de Israel serão mortos misteriosamente nas terras de Israel, tendo os olhos apodrecendo em suas órbitas e as línguas apodrecendo em suas bocas. Zacarias capítulo 14, versículo 12. A quantidade de mortos será tão grande que o sepultamento será a granel no vale que terá o nome de Gog em Israel. E Israel levará 7 meses para purificar a terra. Ezequiel capítulo 39, versículos 11 e 12. O Senhor pelejará contra as nações inimigas de Israel. O Senhor estabelecerá o seu reino quando será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 9. A salvação dos judeus. Jesus veio humildemente, nascido da Virgem Maria,
numa estrebaria de animais em Belém da Judéia. Desenvolveu seu ministério terreno, foi rejeitado pelos próprios judeus como o Messias. E mataram-no pendurado na cruz, assumindo toda a responsabilidade de sua incredulidade e do sangue inocente derramado, dizendo: que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Mateus capítulo 27, versículo 25. Creio ter sido essa a razão do Holocausto, morrendo de fome, torturas, execuções, mais de 6 milhões de judeus pelo sistema nazista. Ainda assim, os judeus continuam incrédulos quanto à messianidade de Jesus, quando sofrerão mais um juízo pelo anticristo, encerrando-o com a guerra do Armagedon, cujo fim culminará com a volta de Cristo para as nações, quando os judeus em massa aceitarão Jesus, o seu verdadeiro Messias, e assim todos eles serão salvos.